contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, sua bondade me seguirá. Onde eu for, sua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, sua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênção me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Amém. Boa noite, juventude! Você que está aqui presencialmente conosco e você que está pela transmissão, que Deus te abençoe muito. Seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai, que você se sinta bem, confortável, aconchegado na presença dEle, pois Ele é o único e o primeiro na nossa vida que dará a paz que o nosso coração precisa. Amém? Neste momento, vamos ficar de pé e adorar o nosso Deus, cantando a música tema da nossa semana de oração. Chegou a hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de erguermos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor,
ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia, nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia, vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia, nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia, vem e reina nesse lugar, reina nesse lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora, chegou a hora. Glória, glória, aleluia, nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Amém. Isso. Boa noite. Do jeito que estamos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandioso Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor dar mais uma oportunidade de estarmos aqui para estar louvando o Teu santo nome, Pai. Nós sabemos, Senhor, que chegou a hora. Então, Pai, como nós sabemos que chegou a hora, que o Senhor nos dê forças a cada dia para proclamar sobre a Sua volta, Senhor. Que o Senhor continue sempre nos abençoando o nosso levantar, o nosso enxergar, o nosso ouvir, Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Então, Senhor, pela Sua graça, eu te peço que o Senhor continue sempre nos abençoando como o Senhor sempre continua. Que o Senhor nos dê um ótimo restante de noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite.
Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Amém. Amém. Boa noite, gente. Gabi, eu estava até um pouco preocupada, mas acho que parte dos seus concorrentes não chegaram, viu? E aí a resposta tem que ser em público, não é isso, minha associada? Então, nós tivemos... Está apontando para a Lídia Mar também respondeu, foi? Ah, Gabi. Ah, tem um ali. Olha, o enigma de ontem era para a gente descobrir o que mesmo... vem para cá, a Gabi, o John. Sim, o senhor não respondeu ontem o enigma? Ô, povo sem memória. Ó, shake da memória, viu?
E Lidiomar também, né, Lidiomar? E aí, venham cá me explicar como foi isso. Porque esse daí nem eu sabia, viu, gente? Nem eu sabia. Me refresquem aí a memória. Gente, para quem está vindo aqui hoje, essa semana de oração jovem, ela tem como tema os desafios do jovem cristão no século XXI. Então, a gente lançou alguns desafios bíblicos aqui. E até ontem, só a Gabi tinha respondido. E aí eu relembrei que o prêmio seria em Pix. E aí a galera começou a se movimentar. Eu disse, gente, não vai dar para comprar nenhum triplex no Guarujá, mas pelo menos um crédito no celular rola. Eu acho que dá. E aí Gabi estava ali, absoluta, sem nenhuma concorrência. E agora, plim, esse que aparece 2 concorrentes. E agora? O pessoal se animou muito. É o quê? O pessoal se animou. Estão achando que é muito dinheiro, né? Eita. E aí, me explica, como foi mesmo? Eu nem lembro. Por favor, me refresquem a memória. Como era mesmo o desafio? Deixa eu pegar aqui a fotinha. Mas... E lembre, a associada queria, porque queria, quando viu o negócio do Pix, disse assim, enquanto o John acha, eu também quero o Pix, disse, mas não pode, porque você é minha associada, vai que tu ganha, vão dizer que era marmelada, não pode. E agora viu o namorado e se envolve, mas tudo bem. Vamos lá. Pegue uma ave, troque a última letra do nome dela pela 9ª do alfabeto, adicione à palavra encontrada um nome de uma mulher da Bíblia. Você terá então o nome de uma região da Palestina citado no livro de Mateus. Que região é essa? Esse foi o enigma. Gente, eu nem entendi. Dá para tira assim um pouquinho só, você chega para lá e eu não entendi mesmo não. Vamos. Eu tinha que fazer o quê, menino? Pegar o nome de quem? Pegue uma ave, Ave. troque a última letra do nome dela pela 9ª do alfabeto, Peraí. adicione a palavra encontrada, o nome de uma mulher da Bíblia. Você terá então o nome de uma região da Palestina citada no livro de Mateus. Que região é essa? Eu me perdi até de contar a letra, para saber qual era a nona. Quem quer responder? O cara tá no jogo. Qual o nome da ave? Vou dar uma pista aí para quem souber. Começa com G. Ó, para isso, já está querendo eliminar a concorrente. Calma, gente. E aí? Tabata tá ali, ainda bem que eu não estou aí na frente, né, Tabata? Eu posso falar? Você quer que ela diga o que é o nome da ave? A segunda letra da ave. Pronto. Posso falar uma dica? Vai. É uma... Mas ela está na frente. Pronto. É uma ave que não voa. Gente, tem pinguim, galinha. Pronto. E o nome da moça? Gente, pode falar, Gabi. Vai estar aberto. É que assim, eu fui por lógica. Eu fui logo na última parte. Eu me Explica aí. aprofundei antes para ver. Você Porque aprofundou. meio que já, tipo, quando Mateus, isso antes de ele se tornar discípulo, aí fala a cidade que ele foi, na Palestina. E qual é o nome da cidade, então? Galileia. É isso mesmo? A ave não é bem a galinha, né? É o galo. Porque se for galinha e tirar a última letra não vai dar certo. Então, ela acertou, o nome da ave é o galo. Tira a última letra e fica Gali. Acrescenta o nome da mulher que é Leia e fica Galileia. Muito bem. Então, assim, Gabi está na frente, mas você tem 2 concorrentes. E aí, para não dizer que eu não sou justa, foram 3 desafios. Gabi respondeu sozinha 2 e hoje ela ganhou 2 concorrentes. Aí eu vou lançar uma aqui. Não tem como mandar para grupo, deixei anotadinho aqui justamente para evitar isso. Quem não a pegar agora, não pegue mais. Só um minutinho, rapidinho. Nem eu sei essa aqui também não, viu, gente? Vou precisar fazer um curso. Ó,
Pode esquecer a lógica essa, né? Tá bom, bora lá. Da terra surgiu, da terra se alimentou. Depois de morto, viveu e canibalismo praticou. Vou repetir. Da terra surgiu, da terra se alimentou. Depois de morto, viveu e canibalismo praticou. Até amanhã, aqui na frente de todo mundo para responder, hein? Eu vou até fechar o grupo, eu vou deixar só para esse aqui só para eles, para a gente definir, para ver quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Devo repetir, gente? Eu vou porque a Gabi pediu, vem respondendo direitinho, então, bora lá. Da terra surgiu, da terra se alimentou, depois de morto viveu e canibalismo praticou. Está lançado aí os concorrentes. Muito obrigada, eu espero que vocês se debrucem. Tem um monte de universitário aqui que vocês podem pedir dica e amanhã trazer a resposta, ok? Muito obrigada, vamos aguardar os momentos que se seguem. Silêncio. Acredito que todo mundo aqui gosta de silêncio. Uma paz, sabe? Você já parou para pensar que o silêncio, mesmo você concentrado, às vezes ele faz um pouquinho de barulho? O silêncio, apesar de não ter fala, apesar de não ter palavras, apesar de não ter voz, você ainda consegue sentir o silêncio. É uma paz que paira pelo seu corpo, pela sua mente, você consegue se concentrar. Eu acredito aqui que todo jovem, em um momento da vida, quer sentir o silêncio. Só que no silêncio você encontra coisas incríveis que talvez você pode até pensar ser diferente dos outros. É no silêncio que Deus conversa com você. É no silêncio que você consegue se concentrar para ouvir as palavras de Deus. É no silêncio que quando você pensa em algo, Ele está ali. É quando você está em silêncio, com lágrimas nos olhos, Ele sente a sua presença. É no silêncio que Deus quer ficar ao seu lado. Talvez as zoadas que aparecem no mundo te atrapalhem em ter comunhão com Cristo. Mas lembre-se, no silêncio, Ele vai estar lá. No momento da zoada, Ele também estará lá. Mas é no silêncio que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não tem lugar silencioso? Tem. Entra no teu quarto e feche a porta, pois no secreto, Deus estará também com você. Som.
Só existe um Deus, um Pai Criador. Só um Deus merece glória e louvor. Um que dá vida a quem não mereceu. Um que amou o mundo e o Filho deu. Mas o mundo rejeitou o Salvador. E frios os corações se tornam sem amor. Meu Deus, santo é o Senhor e Rei, que intercede pelos seus. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que Deus levantará uma geração que dará vida por esta missão de elevar Cristo como Redentor, revelando a glória do Senhor, discernindo o que a palavra diz, contra o que o mundo afirma e prediz. Meu Deus, santo é o Senhor e Rei, que intercede pelos seus. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Castelo forte é o nosso Deus, rocha firme, Rei dos reis. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Rocha firme, Rei dos reis. Nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Amém.
Boa noite. Tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um momento, nosso momento especial, a hashtag experiência, onde nós chamamos uma pessoa para vir aqui falar, para vir contar um pouco de como é que foi alguma experiência especial da sua vida com Jesus, aquela experiência que tocou bastante. E hoje, o nosso convidado praticamente intermunicipal veio aqui nos prestigiar com um pouquinho de uma experiência que ele teve com Jesus, experiência especial que fez ele se tornar uma pessoa melhor e, acima de tudo, um cidadão do céu melhor. Quero chamar aqui Martionelli, por favor, sente aqui nessa cadeira super confortável. Não que a minha não seja, mas a sua é confortável. É. Boa noite, Martinho. Boa noite, Jonatas. Boa noite, igreja. Véi, que bom que você está aqui com a gente. Que bom, muito bom. Como eu falei, é quase intermunicipal, né? Por aí. E aqui estamos. E eu queria falar, né? Queria que você começasse falando o seu nome. Não vou pedir para você falar a idade, mas estado civil e também o que é que você faz aí, a vida. Martionelli, todos, uma boa parte sabem. Eu tenho 43 anos, eu vou dizer minha idade, Vixe. eu tenho orgulho disso, 43 anos, andando com o Senhor. Amém. E qual foi outra pergunta? Estado civil, sou casado, muito bem casado, com minha Amém esposa também. Marleide, minha filha Marjorie, se compõe aí o núcleo familiar, e tenho os meus irmãos e o restante da família e a família da Igreja Amaralina. Eu amo de coração. Amém. Martinho, agora queria que você contasse para mim e também para a galera que está assistindo de casa, aqui da igreja, uma experiência especial e marcante que você teve com Deus. A minha experiência marcante, ontem eu vi a experiência de David e eu me identifiquei muito com a experiência de David, porque a experiência dele eu passei por isso também, né? Na minha adolescência, não vou nem dizer na adolescência, no início da minha juventude, quando eu estava decidindo que curso fazer, né? Como estudar. E nesse período aqui na Bahia tinha a AUABA, que é a Associação dos Universitários Adventistas da Bahia. E a UABA ela fez uma diferença muito grande na minha vida e na escolha do curso que eu fiz. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas. Sempre gostei disso. Desde 16 anos eu fui diretor de clube desbravador e trabalhei com os adolescentes, e eu tinha uma meta pessoal que os meninos que eram do meu clube, nenhum podia perder de ano. E nenhum poderia sair da igreja. Isso era uma meta pessoal e eu conseguia compartilhar isso com a liderança, de modo que nós visitávamos todos os meninos, nós visitávamos a escola. A gente não se limitava só ao clube, a gente ia na escola, eu conhecia os coordenadores, os professores desses meninos, e de modo que essa experiência me levou a estudar para ser professor. E quando eu entrei na faculdade, na Universidade Federal da Bahia, fazendo curso de matemática, só que a paixão pelo clube, tudo que o clube propunha para fazer, eu me esforçava ao máximo, né? Então, eu queria ter mais especialidades, eu queria ter mais classes, eu me investi em líder, quis investir em líder master, depois fui ser líder de aventureiro, quis ser líder de jovens. Tudo que o Ministério Jovem proporcionava, eu queria ser líder, queria ser master, líder master avançado, então acampamentos, atividades. Eu fui coordenador, então eu sempre trabalhando focado nisso. E isso acabou me afastando um pouco dos estudos. Eu já estava há 6 anos na universidade e os colegas começavam a falar comigo: rapaz, você vai jubilar, você é o único que não forma. Porque em vez de pegar 5, 6 matérias, eu pegava o mínimo, pegava 3 matérias, porque eu queria ter tempo, porque eu trabalhava, tinha que trabalhar e estudar. E desde os 17 anos eu sempre trabalhei e estudei. Eu sempre trabalhei à noite. Minha primeira assinatura na carteira foi com 17 anos de idade, e eu sempre trabalhei. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E meu pai, ele ficou doente,
ficou internado e eu tive que ficar acompanhando ele durante o internamento dele. Eu saía do trabalho, ia para o hospital, eu passei uns 20 dias sem casa acompanhando meu pai. Saía do trabalho e ia para o hospital. E com isso eu comecei a gostar da rotina de hospital. Gostar da rotina ali e tal. Eu falei, rapaz, é isso que eu quero para a minha vida. Eu estava insatisfeito com a sala de aula, porque eu tinha que ministrar aula, eu tinha que dar aula, depois tinha que corrigir provas, tinha que fazer provas e final de semana eu querendo ir para o clube, querendo acampamento, querendo viajar e tinha que parar para fazer prova e tal. E eu não estava satisfeito, não com a atividade de lecionar, mas eu não estava satisfeito com as demandas fora do horário de trabalho, que me trazia final de semana. E eu decidi sair de sala de aula. Eu achei uma proposta para ir trabalhar, fazer uma auditoria de algumas contas hospitalares. E eu fui, era um serviço que ia demorar em 90 dias, eu fui em um convênio e acabei ficando 4 anos. E comecei a gostar de trabalhar com isso. De modo que eu decidi mudar de curso. Eu fui fazer o curso de administração hospitalar. Eu já estava no 7º semestre quando eu larguei tudo e fui fazer administração hospitalar porque eu tinha me identificado com aquilo. Aí entra a UABA e começa a minha experiência. Por quê? Na UABA, eu fui para um congresso que teve em AN, universitários, e teve uma frase que me marcou muito. Foi uma frase que o palestrante dizia assim, ó, todo estudante que não é fiel quando estudante, ele não será um bom profissional. Aí ele falava assim, ó, se você for fiel quando estudante, Deus vai te honrar. Isso eu nunca esqueci. Eu lembro quando o palestrante falou isso. E quando ele falou isso, eu estava passando por um momento de que eu tinha provas às sextas-feiras à noite, tinha prova aos sábados e eu tinha que faltar. E nisso os alunos falavam, e eu tinha já o trauma de ter passado 7 anos estudando um curso, depois abandonar, e o pessoal fala, você vai jubilar, você não vai terminar, não terminar, e eu não terminei o curso. E eu fui agora para um outro curso, comecei de novo, eu falei, rapaz, eu tenho que ir até o final, eu não posso deixar. Isso eu já estava com 27, 28 anos de idade. E ainda não estava formado, e eu comecei a estudar cedo. Então, com isso, eu coloquei eu lembro que naquele congresso eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, aconteça o que acontecer, eu serei fiel a Ti até o fim. Mesmo que eu não me forme, eu serei fiel a Ti. E neste congresso apareceu a experiência de alguns alunos que foram bem-sucedidos na sua carreira estudantil e profissional, porque eles foram fiéis a Deus. E eu fiz esse propósito. E quando eu vim, aí entra a igreja de Amaralina, porque eu comecei a estudar aqui embaixo, na Universidade de São Camilo. Era a única universidade que tinha um curso de administração hospitalar. Eu me matriculei, prestei vestibular, passei e comecei a estudar aqui. E eu sempre morei onde eu moro hoje, então eu vinha todo dia para aqui, depois para casa e tal. Aí eu ficava assim, rapaz, eu tenho que morar aqui no lado de Amaralina para frequentar logo a igreja. Eu já tinha alguns amigos daqui, o clube daqui sempre foi forte, já tinha alguns amigos. E por outros motivos que não vale contar agora, que não foi Marleide, pode ter certeza disso, porque eu nem conhecia a Marleide, eu vim frequentar a igreja de Amaralina. Foi um desafio, Manuela me desafiou, e você vai nada? Eu falei, eu vou. E comecei a vir frequentar a igreja de Amaralina. E nesse período eu estava passando muita dificuldade na faculdade, porque eu já estava para terminar o curso e existiam algumas matérias que eram obrigatoriamente dadas aos sábados, porque o professor que dava essa matéria, ele lecionava no Centro Universitário no Rio de Janeiro, e no final de semana ele vinha, então a aula dele era para o curso de pós-graduação sexta-feira à noite e para o curso de graduação no sábado. E eu nunca assisti aula sexta-feira à noite. E isso começou a gerar um desconforto com a universidade. De modo que o professor do curso me chamou e me disse assim, ó, professor Cláudio, eu não esqueço as palavras dele, ele olhou, me chamou na sala dele e falou, até quando você vai ficar com essa... Você vai ficar com... Qual foi a palavra que ele usou? Me fugiu uma palavra. Fanatismo, não. Eu esqueci a palavra agora. Que ele usou assim, até quando você vai ficar
esqueci a palavra, de guardar o sábado. Não foi teimosia, não. Foi uma palavra mais forte que ele usou. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro dela. Aí ele disse, isso, você como administrador hospitalar, você nunca vai conseguir trabalhar em um hospital. Aí eu lembro que quando ele falava isso, os meus olhos enchiam d'água. Você precisa vir aos sábados assistir sua aula para você terminar seu curso. Nisso, a minha turma já estava preparando a formatura, né? Já estava organizando a formatura. E eu falei com ele, professor Cláudio, se o meu Deus quiser que eu me forme, eu irei me formar. Se o meu Deus não permitir que eu não me forme, eu não irei me formar. Mas ele permitindo ou não, eu irei honrá-lo, eu irei guardar o sábado, que é o dia que ele pediu para eu poder observar. Amém. Aí ele falando assim, rapaz, isso é loucura. E o tempo ia passando e eu não ia assistir a aula aos sábados. E o governo federal decretou, através do MEC, que os cursos de especialização iriam terminar. Como hoje não existe mais, né? O curso, só a nível de pós-graduação. E eu continuei, era a última oportunidade, a última turma, que já não era minha, era uma outra turma, a turma que estava anterior à minha, que seria a última turma, e a minha turma formou, e eu não pude participar da formatura, porque eu não tinha concluído as matérias. Aí eu lembro que iniciou um novo ano, esse ano era a última turma, e o professor me chamou novamente, e falou, até quando você vai ficar com essa mente retrógrada, isso é alienação. Você precisa se formar, você vai ser o único aluno do curso que não vai se formar. Eu falei, professor, eu não vou me formar. Se for para assistir a aula ao sábado, eu não irei me formar. E isso me trazia uma angústia muito grande, porque eu já tinha perdido um tempo grande em um curso que eu não concluí. Já estava no outro, que era um curso de 5 anos. Eu já estava no último ano e sem previsão de formatura. Quando abriu uma vaga para trabalhar no Hospital Português da Bahia. O Hospital Português, essa vaga era para o setor comercial. Dentro da área de administração hospitalar, o melhor setor para se trabalhar é o comercial. Por quê? Porque o comercial você tem relacionamento externo, né, com todos os convênios e tal, isso te dá uma projeção no mercado. E eu lembro que apareceram, quando eu fui participar desta seleção, eu não estava formado. Eu fui porque um colega falou, rapaz, vai, você não está formado, mas vai, se joga, vai, pelo menos ganha experiência. E se você for aprovado, tiver aprovado, vai que resolve esse problema. Eu faltava 2 matérias para terminar o curso. Eu não estava estudando, porque não tinha as matérias para eu poder fazer. Aí eu me inscrevi, e nisso, eu já dou uma dica aí para quem está estudando ou para quem vai estudar, já para você também que está estudando. Sim. Quando chegou no 6º semestre, eu não sabia, o MEC autoriza o aluno a partir do 6º semestre, ou seja, já no 7º semestre, você já pode começar uma pós-graduação. Então, como eu já estava mais do 7º, já estava no 10º semestre, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pós-graduação no IAN, né, de gestão de negócios, e comecei a fazer numa faculdade aqui um MBA. Então, para não ficar sem estudar aquele ano, eu já estava fazendo finais de semana uma pós-graduação e durante a semana um MBA. E o curso parado. Aí eu falei, rapaz, eu vou me jogar nessa seleção. E me joguei, tinham 19 pessoas concorrendo. E para resumir, das 19 pessoas ficaram 3, entre as 3 eu estava selecionado. Os meus colegas, praticamente da turma, todos estavam participando da seleção. Na seleção inicial, que pegaram 19, uma boa parte saíram, e eu estava dentro. Aí os colegas ainda me encontravam, que a gente sempre se comunicava, eles falavam comigo, não por zap, mas por SMS, né? Eles falavam comigo assim, rapaz, você é cagado de sorte, né? Eu não enxerguei não, Nandê. Tá escuro. Eu fiquei lá. Eu participei dessa seleção, eu fiquei entre os 3 selecionados. E depois dos 3 selecionados, a pessoa que selecionou, ela chegou para mim e me falou assim, olha, você tem o perfil da pessoa que nós queremos, mas o único problema é que você não é formado. Aí eu falei,
tudo bem. Aí não fui selecionado naquele momento. Vim para casa, continuei minha vida. Eu trabalhava nesse tempo num convênio, planos de saúde. E quando foi 2 dias depois, a pessoa me ligou, me chamou novamente e disse: você está faltando quanto para se formar? Aí eu disse que era 2 matérias, contei a questão do sábado, e a pessoa ela foi bem sensível e ela me aprovou. E eu entrei para o comercial do Hospital do Hospital Português. Mesmo sem estar formado, eu fiquei lá e pude contribuir com o crescimento da instituição por 9 anos. Quando eu fui convidado para participar, para ingressar no quadro de um outro hospital, que foi o cardiopulmonar, e eu fui, não sei quem me indicou, até hoje não sei, e fiquei trabalhando no cardiopulmonar por mais 5 anos, e agora o hospital foi comprado e eu fui para a Rede DOR. A Rede DOR é a maior rede de hospitais do Brasil, com 64 hospitais, e hoje ela comprou mais um, 65, hoje comprou mais um hospital, e eu saí do Hospital Cardiopulmonar e fiquei como regional, tomando conta da área comercial do Hospital Cardiopulmonar, do Hospital Aliança e do Hospital São Rafael. E hoje eu trabalho nesses 3 hospitais, coordenando as atividades do departamento comercial. E por incrível que pareça, eu encontrei alguns colegas meus, um dos meus colegas que me disse assim: rapaz, ele fez um tratado assim, sobre, dizendo que o sábado foi abolido. Ele me passou por e-mail, Armando. E eu tive a grata surpresa na semana passada de encontrá-lo no Hospital São Rafael. E hoje eu sou chefe dele. E ele que se formou. E para terminar a história, eu consegui de maneira miraculosa terminar o curso. Me formei no ano de 2012. O professor deu aula exclusiva. O professor veio para o Rio de Janeiro, para aqui de férias, me deu aula exclusivamente só para um aluno. Em 1 mês eu fiz um semestre e consegui formar e colar grau. Então eu agradeço a Deus e eu sei que a fidelidade para com Ele faz com que nós estejamos em locais assim diferenciados, porque a palavra de Deus diz que nós somos cabeça e não cauda. Amém. Martinho, que Deus continue te abençoando, que Ele te leve muito mais longe, se assim for o plano dele para a tua vida. Amanhã teremos mais um quadro A Experiência e vamos aguardar os momentos que se seguem. Boa noite a todos. E aí, meu guerreiro, meu vencedor, como é que você está? Me sinto feliz em poder te ver nessa noite mais uma vez. E na mensagem de hoje, deixa o pessoal colocar ali no telão. Já comecei falando rápido assim, porque hoje a gente vai precisar ser rápido mesmo. Já recebi aqui da produção a informação de que a gente tem que correr com a mensagem. Mas só que o poder do Espírito Santo não é limitado ao tempo, né? Às vezes tem pregação que o pregador é super experiente, fala, a gente chora, mas a gente esquece. Tem aquela pregação, às vezes, do irmãozinho da igreja que lê com dificuldade, mas a gente sai ali com a lição tirada. Às vezes tem aquela pregação de 2 horas, mas a gente esquece no dia seguinte. Não fica gravado no coração. Se bem que às vezes tem coisas, né, até que a gente esquece, mas fica ali guardado, o Espírito Santo lembra a gente, mas tem aquelas meditações de 2 minutos que são marcantes em nossa vida. Eu creio que a boa mensagem não é aquela que o pregador é muito bom, nem aquela que demora muito, mas aquela que o Espírito Santo fala. Então, neste momento, antes da gente começar, aproveitando já que a gente não ia começando a ler o texto, depois eu explico, vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus e pedir que esse Espírito Santo seja o responsável por gravar a mensagem no nosso coração que Ele quer nos dizer, tá certo? Mas você também precisa prestar atenção,
porque é rápido, se você desviar a atenção, você perde a bênção. Então, fique firme, permaneça ligado, ore comigo agora. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade concedida de estar aqui na Tua Santa Casa. Agora que nós iremos estudar a Tua Santa Palavra, nós queremos pedir, ó Deus, ao Teu Santo Espírito, que é aquele o responsável por gravar na nossa mente o que nós ouvimos, no nosso coração, e inclusive nos lembrar em tempo oportuno, que nos ajude a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ainda que a voz seja minha, que a palavra seja do Senhor. É isso, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é esse aqui, ó. Fidelidade no pouco, pré-requisito para o muito. O texto base está lá em Mateus 25, 14 a 30, mas diferente de todos os outros dias, a gente vai começar lendo uma historinha. Você gosta de historinha? Vamos lá então. Deixa eu vencer aqui minha guerra com esse passador, que eu sempre brigo, esse passador e esse microfone são um problema, mas vamos lá. Conta-se numa fábula indiana, que na verdade é uma fábula adaptada, não é 100% uma fábula, em que havia ali uma casinha de interior, num lugar bem isolado, numa comunidade bem isolada. O senhor que morava naquela casinha já era bem velho e ele, pensando na sua vida, percebeu que não tinha contribuído muito para o mundo. Ele viveu não sei quantos anos e nada tinha feito de tão bom para ajudar as pessoas ao seu redor, nem para melhorar o mundo no qual ele vivia. Então, ali bem velhinho, perto de morrer, ele disse: olha, eu vou fazer pelo menos uma obra que faça alguma mudança visível aqui onde eu vivi esse tempo inteiro. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou resolver plantar, na verdade ele resolveu, né, plantar um jardim. E ali para plantar o jardim ele começou a arar a terra, mas não era um jardim comum. Ele disse: eu só vou plantar aqui plantas que tenham alguma utilidade. Eu vou plantar, por exemplo, uma roseira, que ali com as suas cores exuberantes façam o lugar ficar mais bonito, mais vistoso. Eu vou plantar também aqui pé de hortelã, que exale o seu perfume, o seu bom cheiro aqui nesse jardim. Eu vou plantar também frutas, laranjeiras, macieiras, para que deem frutos, e depois que eu morrer, essas árvores ainda vão ficar aí, dando frutos para os viajantes no caminho, para as pessoas da comunidade. E eu vou também plantar essa plantinha aqui, que ninguém sabia exatamente que plantinha era. Ele foi então começando a plantar, planta a planta. Essas plantinhas começaram ali a crescer juntas, né? Ali a roseira, ali a macieira, ali o pezinho de hortelã, e a roseira dizia: eu sou uma planta belíssima, eu sou a mais importante daqui, porque todo mundo vai ver como eu sou vistosa, como eu embelezo esse lugar. A hortelã dizia: que nada, porque o povo nem precisa me ver para me notar, porque meu cheiro gostoso vai ser exalado por todo o jardim. A macieira dizia: mas ninguém resiste a uma boa maçã, eu vou alimentar as pessoas, eu tenho um grande propósito nesse jardim. E elas cresciam juntas, mas tinha aquela arvorezinha que ninguém sabia o que era, e ela ficava até desmotivada a crescer, porque ela não sabia qual era o seu propósito, ficava ali só ouvindo o propósito dos outros, e não sabia qual era o propósito dela. As plantas foram crescendo, e o belo jardim surgiu. Aqui não tem as outras plantas, mas imagine um jardim misturado com pomar, misturado com horta ali, belíssimo. Todas as plantas já estavam ali crescidas, menos aquela árvore que não sabia seu propósito. E ela ficava desmotivada a crescer. Dizia: vou crescer para quê? Dar esse trabalho? Nem sei qual é o meu propósito. E começava a ficar com todas essas dúvidas. Até que passou por ali uma coruja que disse assim para ela: oh, minha querida, essa dúvida que você tem não é incomum, muitos têm, mas eu tenho uma coisa para te falar. Olha, o que você precisa fazer aqui hoje é esse trabalho simples que é crescer. E o restante, tá bom, mas eu não sou igual às outras plantas. Calma, a única coisa que você precisa fazer aqui agora é crescer. Puxa, mas eu não vou dar maçã como a macieira, que eu já vi que eu não pareço maçã.
Eu sou pequenininha, a hortelã, pequenininha do jeito que é, já exala seus aromas aqui. Desde pequena, eu não faço nada. A coruja dizia, querida, faça apenas o que você tem para fazer agora. Mas é um trabalho tão simples, só crescer, ninguém vai me notar aqui. Mas a coruja disse, faça. E quando tiver tempo, também ouça a voz do interior. Ela vai te dizer qual é o seu propósito. E aquela árvore então foi crescendo, e ela começou a ouvir a sua voz interior, ali que começava a dizer para ela todos os dias, olhe, é verdade, você não vai ser bonita, vistosa, no sentido de ser colorida, assim como é a roseira. Você não vai ser cheirosa como é a hortelã, você não vai dar frutas que nem as árvores frutíferas do jardim, mas você vai ser um grande carvalho. Um carvalho não dá fruto, não tem cheiro, não é colorido. Mas o seu papel aqui nesse jardim, ele é muito especial. Você vai servir para dar sombra aos viajantes. Você vai servir para ser abrigo para os pássaros. E você também vai ser aquela árvore que vai ser o símbolo desse jardim, vista de longe, e que vai dar uma beleza exuberante àquele lugar. Agora ela ficou feliz. Ela se sentiu motivada, e fazendo ali as coisas pequenas, como uma planta pequena que podia fazer, ali ela começou a fazer, começou a crescer, e atingiu aquele grandioso objetivo. Essa fábula aqui indiana, acredito que seja bem antiga. As fábulas, elas têm uma característica interessante, dentre as características das fábulas, que é sempre trazer alguma lição importante no final. A lição que essa fábula traz é para a gente não rejeitar as pequenas tarefas. E que todos têm um papel onde quer que ele esteja. Quando a gente traz para a realidade cristã, né, e também dentro do contexto dos desafios que a gente tem, do jovem cristão, de forma especial ali falando da história do José, a gente consegue lembrar de pelo menos duas lições. A primeira é a seguinte: a gente viu lá no domingo, já relembrando mais uma vez, que Deus se importa com os nossos sonhos, mas que a gente precisa entender, e é nosso desafio, que os sonhos de Deus são melhores para nós. Mas muitos se sentem como aquela árvore. E qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Tem gente na minha sala que já sabe o que vai fazer. E tem gente que já sabe que vai ser um administrador. Tem outras pessoas que já sabem que querem ser médicos, farmacêuticos. Enfim, eu não sei ainda, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sou nem mais tão jovem, mas eu não sei o meu propósito. Sabe, aquela árvore, ela também não sabia o seu propósito. Mas o que é que ela precisava fazer? Apenas fazer o que lhe vinha à mão para fazer naquele momento. Uma coisa interessante sobre os propósitos de Deus na vida do cristão é que não importa qual seja o propósito dele na vida da pessoa. José não sabia qual era o seu propósito, não. Ele teve o sonho, sabia que Deus tinha algo grandioso para ele, que provavelmente tinha a ver com liderança, mas ele não sabia exatamente qual era o seu propósito, não. Ele apenas aceitou e desejou que o propósito de Deus se realizasse em sua vida, mesmo ele não sabendo o que exatamente era. E uma característica marcante de todos os propósitos que Deus tem para a vida dos seus filhos é: todo propósito de Deus, todo sonho de Deus para a vida dos seus filhos tem a ver com fazer o seu filho feliz, mas também fazer com que o seu filho seja um instrumento em suas mãos e ser uma bênção na vida das outras pessoas. Foi assim com José. Deus, ele não queria que José se tornasse apenas um governador por se tornar, não. Ele não queria apenas honrar José para José ser feliz. Ele queria que José estivesse ali para que José fosse um instrumento dele, nas mãos dele, ali naquela nação idólatra. O interessante é que quando José, ele interpreta o sonho do faraó, o faraó fala assim, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha, o Egito era uma nação idólatra, não conhecia o Deus de Israel. Mas ali já no primeiro encontro que Faraó teve, dentre os muitos que Faraó teria com José, afinal José estaria ali junto do Faraó o tempo inteiro, o Faraó já reconheceu que alguém muito grande e poderoso acompanhava José. E mais, depois disso o Faraó e José
visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha, José, no primeiro encontro que teve com o faraó, já fez algo de bom na vida do faraó. Fez com que o faraó reconhecesse que o Deus que acompanhava José era um Deus poderoso. E durante todo o tempo que José esteve ali no Egito, José não esteve ali só para mandar e desmandar, não. José estava ali para ser bênção na vida das pessoas. Na verdade, até antes de se tornar um governador, ele já estava sendo bênção na vida das pessoas. E ali nas mãos de Deus, José estava apresentando ao povo o Deus poderoso, Deus de Israel, que aquela nação não conhecia. José estava sendo um instrumento nas mãos de Deus ali. E todos os propósitos que Deus tem para a vida de todos os seus filhos, em alguma instância, tem a ver com ser bênção na vida dos outros e tem a ver como ser instrumento nas mãos dele, revelando ele que é o Deus verdadeiro. Lembra de Abraão? Sê tu uma bênção. Deus não enriquecia Abraão para Abraão ficar curtindo as bênçãos dele, não. Em certa instância, Abraão era abençoado para que ele abençoasse também as pessoas ao seu redor. Daniel também era um jovem, fora de casa, distante, lá na Babilônia. Mas Daniel, ele apresentou ali a Babilônia ao rei Nabucodonosor, um Deus verdadeiro que o rei não conhecia. E ele passou a considerar esse Deus, depois que Daniel chegou ali. Olha, Patriarcas e Profetas, página 153 diz: por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. E embora ainda se apegassem à idolatria, aprenderam a respeitar os princípios elevados na vida e caráter do adorador de Jeová. José fez a diferença ali, porque o propósito que Deus tinha para a sua vida tinha que ver com isso. E qual é a segunda lição? A segunda lição é a seguinte: não rejeitemos as pequenas tarefas. Deus, Ele nos chamou para grandes propósitos, sim, que às vezes a gente nem entende, mas só que até que a gente chegue lá, Deus ele precisa que a gente aceite fazer as pequenas tarefas, porque as pequenas tarefas são as que nos preparam para as grandes tarefas. Olha o que o livro narra, falando sobre José. Viu seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. A confiança de Potifar em José aumentava diariamente e finalmente o promoveu a ser mordomo, com amplo governo sobre todas as posses, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. Olha, interessante, aqui fala que a confiança de Potifar aumentava diariamente. A confiança de Potifar aumentava em José diariamente. Será que a confiança de Potifar aumentava em José porque José dizia: não, eu lá na casa de meu pai, eu era um filho querido, eu não vou ficar fazendo esses negócios pequenos aqui não, deixa para os outros escravos fazerem. Não, eu tenho certeza que a confiança de Potifar aumentava diariamente porque José era diligente em tudo que ele fazia. Olha aqui o que fala, ó. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo. Aqui não faz distinção entre coisas e coisas, não. Ah, mas aqui está dizendo que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui não está dizendo pode ser tudo o que ele fazia, mas é tudo o que ele fazia. Pode ser que José, ele só fazia coisas grandes, né? E tudo que ele fazia era coisas grandes, mas eu tenho certeza que Potifar, ele não teria tanta confiança em José se ele fosse seletivo nas coisas para fazer, não. Eu tenho certeza que José, ele só ganhou a confiança de Potifar porque ele fazia bem tudo o que ele vinha à mão para fazer. Tenho certeza disso. E a confiança de Potifar aumentou tanto em José, que Potifar passou a não saber de nada o que acontecia na sua casa, só do pão que comia. Tamanha confiança que ele tinha nesse jovem. Olha, Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque Deus ele abençoa o que a gente faz da melhor maneira possível. Eu nunca vou me esquecer de quando eu li aquele versículo,
aquela parte, na verdade, do livro Patriarcas e Profetas, se lembra? Que dizia que a estrondosa prosperidade que José tinha não era um resultado de um milagre direto de Deus na vida de José. Mas, na verdade, o que acontecia é que a operosidade e a diligência de José eram coroadas com sucesso. Ou seja, José ele fazia bem tudo que lhe vinha a mão para fazer. Deus ele não ali mexia os pauzinhos, jogava uma poção, José prosperava, não. Deus abençoava os esforços de José em tudo que ele se dispunha a fazer. Em tudo. Essa parte é muito interessante. Quando eu me lembro assim de fazer coisas pequenas, já aproveitando o testemunho de Martionella, eu me lembro da minha época de ensino médio, porque assim, quando eu estava no ensino médio, a maior parte da sala sabia exatamente o que eu queria. Tinha gente que queria direito, tinha gente que queria medicina, tinha gente que não queria fazer faculdade, porque se a gente, às vezes a gente pensa assim, né, que a pessoa que faz faculdade é melhor do que todo mundo, não é bem assim. Às vezes, se bem que o melhor caminho é ter uma graduação, mas só que às vezes a pessoa tem um bom motivo para não fazer um curso superior. Não significa que ela é melhor ou pior do que uma pessoa que escolhe fazer, não. Muitas vezes isso acontece. E ali todo mundo queria fazer o seu curso, mas eu sabia do que eu gostava, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Mas só que aí eu sempre pensava assim, bom, para que eu consiga entrar num curso superior, na área que eu gosto, mesmo não sabendo exatamente qual curso que eu quero, eu preciso ser diligente nas pequenas coisas. Porque assim, era como arar um terreno. Não importa se você queira plantar uma batata, não importa que você queira plantar uma maçã, não importa se você queira plantar uma laranja. Arar o terreno, preparar o solo é uma etapa comum para todas. Você vai ter que fazer isso para qualquer fruta que você precisar plantar. Sua fruta pode ser direito, sua fruta pode ser medicina, mas qual vai ser o terreno que você vai ter que arar? O mesmo. Trazendo por exemplo da escola, não importa o que você queira fazer, você precisa estudar e se dedicar a todas as matérias. Na minha época ainda era o Enem, não sei se vai continuar assim, no Enem cai todas as matérias. Então, mesmo não sabendo exatamente o que eu queria, eu sabia que não importava o que eu queria plantar, eu precisava me dedicar a todas as matérias, porque todas as matérias eu ia precisar na hora de fazer o Enem. E foi assim que eu fiz. Pedi orientação a Deus, fazendo os trabalhos pequenos ali, estudando no meu ensino médio, mesmo sem saber o que eu realmente queria. Assim eu fiz. O Senhor me deu a oportunidade de tirar nota suficiente e eu passei no curso que Deus me indicou. Sabe? Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro disso. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer e a gente até pensa que a outra pessoa que já é decidida é melhor do que a gente se sente inferiorizado. Mas o que a gente precisa saber é que a gente precisa fazer bem o que a gente tem para fazer no momento. Se você é estudante na escola e não sabe o que quer fazer, faça o que tem para você fazer hoje e faça bem, que é estudar, se dedicar às suas matérias, porque quando Deus apresentar qual é o plano que Ele tem para a sua vida, você vai estar preparado. Se você esperar, estar decidido com relação ao que você quer fazer, entender completamente quais são os planos de Deus para a sua vida, você vai, quando entender, perceber que você perdeu um tempo muito grande que você poderia ter usado se você estivesse se ligado nisso. Continuando, viu o seu Senhor que José estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Não passou, não. Eu não vou falar disso aqui completamente, mas sabe que lá em Mateus 25 diz, né, a parábola dos talentos, exatamente. O Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao último. Mas o que é que o último fez? Não sei o que é que se passou pela mente daquele último, né? Também nem sei se essa parábola foi um fato real, ou se ela foi contada por Jesus ali a título de um conto apenas para ensinar uma lição. Não sei. Mas se essa história tivesse sido real, provavelmente quem recebeu um pensou assim, todo mundo recebeu mais que eu, isso aqui é muito pequeno para que eu faça, eu não sou digno não, eu não sou do tipo que, perdi agora a expressão, deixa eu mudar a expressão então, isso aqui é pequeno demais para eu fazer.
eu deveria ser colocado para fazer algo maior. E ele não fez. Talvez ele tivesse pensado assim, se isso fosse um fato real. Mas só que não existe trabalho pequeno demais. Não existe trabalho pequeno demais. Ele estava sendo provado para que o seu Senhor visse o que é que ele ia fazer com o pouco que ele tinha. Ele não usou. Ele não fez o que o seu Senhor esperava. Todo mundo, quando chegou lá, disse: aqui, ó, eu fiz o que o Senhor esperava de mim, eu administrei, eu fiz bem o que o Senhor me deu para fazer. O Senhor disse assim, ó, servo bom e fiel. Foste fiel no muito, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O segundo, a mesma coisa, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aí chegou o último, ele disse o quê? Servo mau e negligente. Provavelmente ele achou que aquilo era pequeno demais para alguém do porte dele fazer. E ele não fez da melhor maneira que ele pôde. E ele foi demitido. É assim com Deus. Às vezes Deus ele não nos dá tarefas logo grandes de cara para fazer. Ele nos dá tarefas pequenas. E Ele espera que a gente faça bem aquilo pequeno que a gente tem para fazer. O final, né, da parábola, a moral da parábola, digamos assim, a gente encontra já lá em Lucas, né, que é esse. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, se Deus tem te dado algo pequeno para fazer, faça da melhor maneira que você tem. Porque a chance que você tem para provar para Deus de que você é fiel e de que Deus pode te confiar coisas maiores. E assim Deus vai fazendo paulatinamente. Foi assim com José. José ele não recebeu logo de cara uma tarefa grande para fazer, não. Recebeu tarefas pequenas, e com as tarefas pequenas que ele ia se dedicando e fazendo bem, Deus foi o abençoando, e ele foi se tornando alguém maior, recebendo tarefas maiores a cada dia. É isso que Deus espera que os jovens de hoje façam. Poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. Não existe coisa pequena para se fazer. Para os servos de Deus, precisamos ser muitas vezes humildes. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar a nossa fidelidade, e habilitar-nos a mais encargos. Pela fidelidade naquilo que é o mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Mas por que é que será que Deus, Ele espera que a gente faça coisas pequenas primeiro? Vamos ver, dá uma passada aí, porque o passador aqui está começando a ficar de mal comigo. Conseguiu não? Dá um clique na tela, acho que foi por isso que parou aqui. Foi não. Pronto, peraí. Volta um, acho que tem um antes. Se eu não estou enganado. Não tem não, então. Pode passar. Olha só que interessante. Na prisão foi assim também. José foi gradualmente ganhando a confiança do guarda da prisão e foi-lhe finalmente confiado o cuidado de todos os presos. Na prisão, eu tenho certeza que o guarda não chegou assim: José, toma conta aqui desses prisioneiros aqui, porque eu vou ali e já volto. Com certeza não, porque o guarda não conhecia José. José ele foi fazendo boas coisas, pequenas coisas bem, até que até a confiança ali do carcereiro ele ganhou. José ele poderia muito bem dizer assim: eu era administrador das coisas de Potifar. Eu não sou desse tipo que deveria estar aqui preso fazendo essas coisinhas pequenas, não. Eu sou de outra classe, meu querido. Me bota para fazer outra coisa aí. Quebra a pedra, me bota para fazer outra coisa maior. José ele não agia assim dessa forma. E olha, José, ele tinha vindo do alto e foi obrigado a voltar para a situação de humilde, de escravo que ele era no início. Tem muita gente que começa a assumir posições mais elevadas no lugar onde está e por alguma ocasião precisa assumir alguns trabalhos simples de etapas que ele já passou na vida. Quando ele chega para fazer aqueles trabalhos simples que ele fazia antes, ele pensa assim:
Não, eu já passei dessa fase. Isso aqui já não é mais digno de mim. Não vou voltar para fazer isso aqui, não. José podia ter feito isso, porque ele estava num cargo maior lá em cima e foi obrigado a voltar para baixo. Mas ele voltou para baixo e foi humilde do mesmo jeito, mesmo estando na base de volta. Isso é uma lição para nós. Se em algum momento a gente precisar fazer o trabalho dos mais humildes, sendo que a gente já estava no topo, faça com o mesmo esmero que você estaria fazendo o seu trabalho lá na parte de cima. Porque isso pode ser o Senhor provando a sua humildade. E a humildade é importante quando se está nos lugares mais altos. Sabe por quê? Do calabouço, José foi levado a governador sobre o Egito. Era uma posição de alta honra e, contudo, assediada de dificuldades e perigo. Ninguém pode ficar a uma elevada altura isento de perigo. Assim como a tempestade deixa ilesa a flor do vale, que é um lugar baixo, ao mesmo tempo em que desarraiga a majestosa árvore que está no alto, em cima da montanha. Lá venta forte. Também aqueles que têm mantido sua integridade na vida humilde podem ser arrastados ao abismo pelas tentações que assaltam o êxito e as honras mundanas. Muitas vezes, Deus ele prefere não colocar um filho dele lá no topo, para ser o top, porque ele sabe que quando ele estiver lá no topo, ele vai se esquecer de Deus e ele vai começar então ali a ser levado ali pelo vento que sopra nos lugares altos. Deus ele muitas vezes prefere ver um filho dele salvo do que ver um filho dele lá em cima e perdido. É por isso que é importante a gente não ser negligente com as coisas pequenas, porque são as coisas pequenas que provam que a gente é digno das coisas altas. Você que é estudante hoje e não consegue ceder a uma pressão dos grupos da escola, que você já cede, desonra ao seu Deus. Você acha que Deus ele vai te colocar numa universidade onde a pressão é muito maior? Tenha certeza que não, porque Ele te ama, Ele não quer te ver perdido. Então, se você quer que Deus te dê um futuro, você quer fazer um curso superior, seja fiel agora na sua escola, não ceda a pressão, porque isso vai provar que Deus ele pode te colocar num lugar maior e que você vai resistir às provas que vierem para a sua vida. Humilde e fiel no mundo. Era assim José. Olha, o desafio do jovem cristão no século 21, hoje, que Deus tem para te dizer é o seguinte: não rejeite fazer as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que provam para Deus que você pode ser colocado no muito, que provam tanto que você tem habilidade para estar no muito, e provam também que você pode estar no muito, porque você não vai ser derrubado de lá, porque Ele já viu que você pode ser fiel, mesmo estando lá no topo. É esse o desejo do seu coração? Sim? Vamos ouvir um louvor agora, e a gente vai terminar com oração. O apelo foi curtinho, mas que fique bem claro que o desejo de Deus é que você se esforce em tudo que vier à sua mão para fazer. Não importa se seja coisa grande ou pequena, você precisa fazer da melhor maneira possível, porque isso vai provar para Deus que você pode ser colocado sobre o muito, assim como foi na vida do José. Você nunca ouviu sua história em outro lugar. Na multidão, apenas uma moça a mais. Ninguém jamais podia imaginar sua dor e rejeição, mas Cristo viu o deserto em seu viver. Provida água, e você nunca
terá sede outra vez. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Todos nós buscamos respostas encontrar, mas cercados pelas ilusões, a verdade não podemos ver. Mas existe alguém junto à fonte que conhece os corações. Água viva Ele oferece para todo que o buscar. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Cristo é a fonte que está sempre a jorrar. Ele é o rio que flui das águas do trono de Deus. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Provida água, e você nunca terá sede outra vez. Amém. Vamos nos pôr de pés para que possamos encerrar falando com o nosso Pai. Santíssimo Deus, obrigado pela noite que o Senhor nos deu de presente, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude, por favor, a sempre lembrar que não existe tarefa humilde demais para que um filho Teu faça. Que o Senhor nos ajude a fazer qualquer tarefa que nos vier à mão, da melhor maneira possível, porque assim estaremos provando que o Senhor pode nos confiar obras maiores. Que o Senhor possa nos dar um restante de semana na Tua santíssima paz, nos trazer aqui de volta amanhã. É isso que nós pedimos ao Senhor e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Não posso te abraçar, mas que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã a gente se encontra de novo. Um abraço.